Olá pessoal, paz e bem, sejam bem-vindos ao canal Homens Deus. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio Feitosa e hoje, no segundo vídeo da série A Saga do Santo Sudário, o professor e doutor Jack Brandão vai nos dar todo o seu ensinamento sobre o que ele aprendeu através dos seus estudos com o sangue de Cristo que ficou neste manto sagrado. Você quer descobrir agora tudo? Fica comigo até o final do vídeo. Nesses 30 anos, doutor, o que o senhor descobriu ali no Santo Sudário que comprova que o Santo Sudário realmente envolveu Jesus Cristo? Aqui falando especificamente com um público católico que crê em Jesus, que crê na ressurreição, estamos às vésperas, para que eles não sejam ludibriados aí por outras doutrinas, dizendo que é uma invenção. O senhor que é mestre, é doutor, estudou. Realmente é verdade? O Santo Sudário é uma peça real? O católico pode acreditar no Santo Sudário? Jesus ressuscitou com sua experiência de 30 anos? Bom, apesar de ser católico, eu nunca sou cientista. Enquanto cientista, eu nunca vou poder afirmar que o sudário de Turim envolveu o corpo de Cristo. Porque é difícil afirmar isso. Porém, o que eu posso, a partir das minhas experiências e das minhas pesquisas, é afirmar que o sudário é verdadeiro. Agora, o sudário, ele não é uma peça falsa, não é algo que foi pintado, é aquilo que se chama aqueropoitos. Ele não foi feito por mãos humanas. Aquela imagem é uma imagem que foi impregnada naquele tecido. Agora, como houve essa impressão, aí nós vamos entrar no caminho da fé. Que é aquilo que a gente falou, entre o dogma e a ciência, não há uma união perfeita. O cientista diz, no caso eu, que o sudário é verdadeiro, é impossível ele ter sido pintado. Agora, é óbvio que quando nós pegamos este pano, nós pegamos esse tecido e fazemos uma análise antropológica e imagética, só para ficar nessas duas, nós vamos reparar o seguinte: há muitas evidências antropológicas e literárias, vou até usar esse termo, que comprovam ou que levam a nós acreditarmos que este pano envolveu um homem que, historicamente, apesar de muitos historiadores também questionarem a existência de Jesus, historicamente levaria a um homem chamado Jesus, que viveu provavelmente no primeiro século da nossa era. É muito importante nós sabermos isso. Legal. Porque várias evidências que ali estão comprovam e coadunam, vamos dizer assim, elas grudam junto com aquilo que está escrito, por exemplo, nos evangelhos. Não deixa de ser um texto literário. Então é muito importante nós sabermos isso. Os artistas, durante muito tempo, ignoraram aspectos que estão no Evangelho, mas que não foram utilizados por eles. Então as primeiras obras de arte, as primeiras obras que retratam Jesus, de modo especial Jesus na cruz, não possuem os elementos que estavam escritos ou que estão descritos no Evangelho. Legal. Então isso é um ponto que eu acho que é muito importante e que leva as minhas pesquisas a demonstrar essa veracidade do próprio sudário. Na sua palestra... Só um minutinho, Fábio, que eu quero só completar. Então esse é um ponto. Um outro ponto que eu quero dizer para vocês em relação ao literário e ao imagético é o seguinte: a coroa de espinho é um exemplo. A coroa de espinhos só vai ser empregada na arte no século XIII. Ou seja, nós tivemos 13 séculos, quase 10 séculos, 11 séculos, sem usar isso que no Evangelho está muito claro, quando ele fala que foi coroado de espinhos. Quando surge isso na arte, deixa de ser aquilo que o sudário mostra, que é como um capacete, e mostra como uma tiara. Exatamente essa pergunta que eu queria fazer para o senhor, doutor.
Na verdade, nas palestras que eu assisti já do senhor, o senhor comenta sobre não ser uma coroa, e sim ser um capacete, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, e também que seria impossível que Jesus tenha carregado uma cruz tão pesada depois de ter sido chicoteado tantas vezes, né? Esse processo da via sacra que a gente conhece hoje, Jesus realmente passou, né, pelo aquele caminho, mas não foi carregando uma cruz, efetivamente, a cruz inteira, né? Você pode explicar um pouquinho para a gente sobre isso? Não, é uma coisa muito importante nós lembrarmos. Quando nós falamos em coroa, e quando eu digo coroa, a coroa é um símbolo da realeza. Para o oriental, a coroa é muito diferente daquilo que nós temos iconograficamente falando, ou seja, aquela imagem de algo, quase uma tiara, um diadema, né? E com aquelas pontas, etc, etc. Vamos pensar na coroa persa. A coroa persa era um tipo de um capacete. Era um tipo de um capacete. Ah, você é o rei dos judeus? Então ótimo, já vou dar um jeito nisso. Pegam provavelmente aqueles espinhos que eles usavam para queimar, jogam provavelmente num dos capacetes romanos, que não era pontudo como os persas, era redondo, joga lá, bate, enfia na cabeça do cara. Pronto, vamos... Tá coroado. Tá coroado. Só que aquilo tinha espinho e aquilo vai sangrar. Esse é um ponto que os artistas, como eu havia dito, não vão trabalhar. E ficou gravado no Santo Sudário. Está gravado ali. E, assim, e a arte não havia mostrado isso, porque não havia o paradigma. No seu estudo, o senhor conseguiu identificar pelo Santo Sudário aonde foi cravado os espinhos? Não necessariamente isso nos estudos do sudário foram feitos isso. Tá. A única coisa que eu fico mostrando e que eu quero provar, não provar, mas demonstrar de uma forma mais cabal, é que a própria arte vai mostrar a veracidade dele. Sim. Porque muitas pessoas, a partir de 1988, quando houve o teste de carbono 14, os cientistas disseram o seguinte: o sudário de Turim, ele foi fabricado, ele foi feito na Idade Média. E é aí que está o meu estudo, porque eu mostro na Idade Média seria impossível eles terem feito isso, porque no medievo eles enxergavam o homem crucificado de uma forma completamente diferente daquela retratada no sudário. Esse é um ponto. Agora, voltando à sua questão que você fala da cruz, nós vamos lembrar o seguinte: toda a crucificação era uma pena capital. Ou seja, o cara era normalmente um assassino, um criminoso, mas um criminoso que não era cidadão romano. É muito importante nós termos isso. Não é qualquer criminoso. O cara pode ser um criminoso, mas não, se ele era cidadão romano, ele não era crucificado. Isso era contra a lei. Ele era decapitado. Ele era decapitado. A crucificação servia só para gente que não era cidadão romana, ou seja, os estrangeiros. Bom, era uma humilhação, né? Sim, era um momento para ser realmente humilhação. E para sofrer, era o sofrimento. Então, a crucificação, ela, além de ser um momento de humilhação, de sofrimento, ela havia uma vamos chamar assim, pena, que era exatamente o quê? A flagelação. Então, a flagelação fazia parte do processo de crucificação. Todo prisioneiro era flagelado. O que isso quer dizer? Ele tinha de levar, por exemplo, por volta de 39, 40 chibatadas. Isso era normal. Então vamos imaginar o seguinte: segundo o Evangelho, Jesus suou sangue na quinta-feira. O que é suar sangue? Nós chamamos isso, a medicina chama isso de hematidrose. Isso existe? Existe. Mas não é que você sua sangue. Quando você está num momento de angústia extremamente profunda, extremamente forte, o que acontece? Isso nós, quando estamos com medo, nós sentimos o quê? Calafrio, e nós começamos a suar muito. Isso é algo natural. Você está com medo, porque nós temos uma descarga muito grande de adrenalina no corpo. Então, quando você está nessa sensação de extrema dor,
que é o caso da hematidrose, os vasos sanguíneos, os capilares sanguíneos, eles rompem. Eles rompem. Ou seja... esse é o processo de sangramento. Eles rompem. A partir do momento que eles rompem, ocorrem coágulos. Só que você está suando muito. Então o que acontece? Como você está suando muito, você está tendo uma sudorese demais, uma grande sudorese, e você está tendo esse sangramento não, esse rompimento, e a partir do momento que você rompe esse coágulo, você tem esses rompimentos, você vai criar coágulos, porque o sangue ao contato com o ar, ele coagula. E é aí que o que acontece, junto com o suor, você joga o coágulo junto. Então você sua, você não está suando sangue, você está suando e está levando os coágulos juntos. Só que a pele, ela fica num nível de sensibilidade muito grande. A sensibilidade da pele fica terrivelmente sensível. Imagine, esse homem passou por isso. Então ele leva 120 marcas, porque não esqueçam que era o flagro. E segundo o sudário, você repara que há 2 homens que o flagelaram, um de um lado esquerdo, um lado direito. E havia diferenças de alturas. Então você vê, e o flagrum possuía 3 tiras de couro. Então você imagina, são 120 marcas, não 120 chibatadas. Sim. Então são 120 marcas mais ou menos que existem no sudário. Agora você vê, o homem já sofreu, já estava com a pele totalmente dolorida. Pelo sofrimento de quinta-feira. Leva isso na sexta-feira. Agora 49 chibatadas. Mas né? não, é 40 mais ou menos. 40? 39, 40. Tá. Agora você vê como é que uma pessoa dessa ainda conseguiria ter força para levar 150 quilos nas costas. Isso é... Mas é o quê? Os artistas que criaram isso. Os artistas que criam, porque os artistas não tinham ideia paradigmática sobre o que havia acontecido. E aí vem o legal, por que dá para comprovar? No Santo Sudário fica a marca do madeiro. Exatamente. No umbral. Não no umbral. Nas escápulas. Nas escápulas? Na escápula, que é essa parte de trás. Ou seja, que é onde provavelmente ele ficou levando e amarrado, porque ele tinha que levar amarrado. Tinha as marcas, conseguiu... Exatamente. Aqui nessa região, na escápula, estão as marcas. Como o artista ia saber isso? Se não tinha um estudo do Santo Sudário. E se não havia um paradigma. Exatamente. Então, diante disso tudo, dessas evidências, você fala, poxa, cai por terra o exame de carbono 14 de 88, que já havia caído. Eu estou trabalhando com essa questão meramente imagética. Eu não estou entrando no mérito da questão, porque muitas pessoas falam, não é falso, foi falso. Não foi falso. O exame de carbono 14 foi verdadeiro, ou seja, foram 3 laboratórios do mundo, laboratórios sérios, cientistas sérios. Então eu não posso, como muitas pessoas falam, não, aquilo foi falso, já foi comprovado. Opa, não é isso. O que acontece é o seguinte, a franja de onde foi tirado era exatamente na parte inferior do sudário, era uma parte provavelmente extremamente contaminada, com muitos contaminantes. Não pode esquecer que esse tecido, vamos dizer que tenha sido medieval, são 1000 anos quase, 800, 700 anos com contaminação de vela, de fuligem, de mãos. E isso tudo leva o quê? A uma mudança, porque a partir do momento que você vai tocando, vão tendo pólen, não, vão tendo bactérias, vão tendo bolor. Isso tudo são seres vivos que vão interferir. Podem interferir e como devem ter interferido realmente no resultado final. Para determinar qual foi o período exato em que foi envolvido num corpo esse tecido, né? Mas aqui, doutor, até para a gente acabar, né, o vídeo, queria agradecer muito aí por compartilhar todo o seu conhecimento conosco, né? E falar para o pessoal que está nos assistindo aí, sua maioria o público católico, nós vamos ter agora uma Semana Santa, lembrar do sacrifício que Jesus fez. O doutor comentou da quinta-feira que Jesus chorou, suou sangue, né? Jesus chorou, suou sangue de todo o sacrifício, independente se foi carregando a cruz pesada com 150 quilos ou se foi um madeiro nas costas, né? Para nós,
Jesus é o nosso Salvador, é o nosso libertador. Nós temos uma comprovação agora científica de que realmente esse tecido é verdadeiro. E agradecer muito aqui o doutor por poder esclarecer. E a gente sabe que, apesar de tudo que se passou, a gente está falando de mais de 2000 anos. E a gente sabe, né, doutor, que nem tudo a gente consegue transferir 2000 anos de 100% verdade. Porque se eu conto uma coisa para o senhor vai contar para uma terceira pessoa, que conta para uma quarta. A primeira coisa que eu contei já não chega na quarta. Exatamente. 100%. Mas nós conseguimos, hoje, mais de 2000 anos depois, dizer que o Santo Sudário é um tecido verdadeiro, cobriu um homem, daquela mesma época, com as mesmas características que as Sagradas Escrituras nos dizem até hoje. Foi escrito da forma que a Sagrada Escritura diz. Então, assim, para mim, leigo, católico, eu não tenho dúvida nenhuma do Santo Sudário, que é verdadeiro, da ressurreição de Cristo. E o que o Senhor nos deu agora vem a colaborar com o aumento da nossa fé. Então, por isso, eu queria agradecer, muito obrigado. Aqui embaixo vai estar o endereço da onde você pode saber mais informações sobre isso, do livro do doutor, a saga, do Santo Sudário. E vocês vão poder ter mais informações sobre qual foi o estudo que foi feito, o que o doutor identificou de verdade, de não tão verdade assim, né, doutor? E vocês vão poder ter a coleção completa que vai ser lançada aí nos próximos dias. O primeiro volume já está nas livrarias aí, tá bom? Que Deus abençoe 1000 vezes vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Valeu.